Hello, hello, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Tivemos um pequeno hiato aqui no nosso podcast, mas eu não poderia deixar de terminar o ano com chaves de ouro, com um episódio super especial, seguindo aqui na linha de trazer convidadas para interagir com a gente no podcast. Hoje eu trago 2 que eu super admiro, que são minhas amigas também. Como já é de costume, vocês sabem que eu vou deixar as nossas convidadas se apresentar, mas eu queria chamar aqui com muito carinho a Karina Delgado e a Patrícia Oliveira. Meninas, é um prazer receber vocês aqui. Então, por favor, sintam-se à vontade. Diz aí para o nosso público quem são vocês, o que vocês fazem. E eu tô muito feliz, muito animada de estar aqui com vocês, junto com essa audiência tão querida da GE. E quem eu sou? Eu sou a Paty Oliveira, sou mentora de comunicação de alto impacto, sou cofundadora Mulheres que Agregam e o meu propósito é guiar pessoas que estão interessadas em se desenvolver e sofisticar a sua comunicação a partir de autoconsciência. E aí, a partir daí, a gente vai ter todo um podcast para elaborar melhor sobre o que é isso, o que tem a ver autoconsciência com comunicação de alto impacto, o que isso tem a ver com liderança e o que isso tem a ver com o mundo corporativo, e a gente vai ter uma conversa bem interessante, tenho certeza. Muito obrigada pelo espaço, Jé. Olá meninas, boa noite, prazer estar aqui. Já queria muito agradecer e trazer aqui para o seu público que, assim como a Patrícia, que também é minha amiga, eu estou imensamente feliz e grata por poder compartilhar conhecimento, trazer um pouquinho mais do que eu venho vivenciando aqui desse lado, né, como mentora. Então, já me apresentando, prazer pessoal, eu sou a Karina Delgado. Hoje eu atuo como consultora de RH estratégico, também sou business partner e mentora de carreira para desenvolvimento, para trabalhar ali as potencialidades, né, do mercado atual. Atuei também há mais de 10 anos em recursos humanos, sou a mamãe do Henrique, né, o meu querido filho, e também sou Change Makers MQA. Então hoje eu estou aqui com essas maravilhosas, a Jess e a Patty, para trazer um pouco mais sobre movimento, sobre como transformar, né, o propósito em direção, trazer clareza, movimentar um pouco mais esse mercado de trabalho tradicional, mostrar os caminhos, né. Então, como mentora, eu vou falar bastante aqui sobre como a gente pode trabalhar ali as próximas etapas. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Nossa, sensacional. Eu acho que assim, né, o pessoal aqui do que costuma ouvir o podcast sabe que os temas que a gente traz aqui é sempre muito voltado para carreira, para empreendedorismo, para desenvolvimento pessoal. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que hoje a gente vai falar muita coisa que as pessoas que estão aqui vão poder, de fato, sair cheia de insights e de muito aprendizado. E para começar, eu queria assim, né, eu acho que, eu percebo que cada uma de vocês tem uma trajetória muito singular e até é isso que contribui, né, eu acho que para toda a bagagem que vocês carregam, para tudo que vocês fazem hoje no trabalho de vocês. E eu queria muito, assim, que vocês contassem, se vocês tivessem que resumir em uma talvez em uma frase seja um grande desafio, mas se você tivesse que resumir de alguma maneira o que move vocês hoje, o que que seria? É uma ótima pergunta, adoro. É difícil resumir tudo isso, toda essa motivação numa única frase. Mas eu vou deixar a curiosidade aqui, que eu sei que a gente vai ter um espaço bem generoso aqui para a gente conversar exatamente sobre tudo isso, né? Todos esses símbolos, esses signos que eu vou trazer aqui a partir da minha visão
de especialista em comunicação e vou ficar muito feliz em poder ser contribuição para aumentar, elevar o nível de comunicação ou de consciência de comunicação a partir do que a gente for trazer aqui. E num resumo é isso, numa frase: comunicação de impacto não vem de técnica, ela vem do fator H. E o que que é o fator H? É o fator humano, que é exatamente essa consciência emocional que algumas pessoas chamam de inteligência emocional. Eu gosto de falar consciência emocional. Também a gente pode fazer só um podcast inteiro sobre isso, depois, se vocês quiserem, Muito para bom. explicar sobre a diferença de por que consciência emocional e não inteligência emocional. E isso, né, e é exatamente esse fator H que vai ser a autoridade da pessoa que está elevando esse nível de consciência na comunicação dela. Já trazendo aqui para o campo, né, da gestão de pessoas e mentoria, aliás, eu falo muito que propósito sem ação é só um discurso bonito, né. Então acredito que o que move hoje, o que me fez também, né, olhar e ver sentido na mentoria de carreira e no desenvolvimento de pessoas, é transformar, né, então trazer direção, mostrar ali um sentido sem perder o foco, claro, em resultado, mas olhar o que o propósito sem ação é só um discurso bonito, então a gente precisa desenvolver, né, trazer para essas pessoas a clareza, né, então do que elas fazem, o que elas gostam, em que momento que elas estão vivenciando uma virada de chave. Então eu falo muito que, o que me move hoje é transformar o propósito em direção, né, então qual vai ser as direções, as diretrizes que a gente vai traçar juntos. Adorei a parte da clareza, Cá. Gosto muito, eu entendo que a clareza, né, Paty, hoje, pra tudo que a gente for fazer, ela é primordial, né, principalmente para uma virada de chave, para uma transição de carreira, para um empreendedorismo, né, então isso traz um senso de pertencimento, de propósito, né, então acho que a gente está muito ligadas, né, nisso também. Estamos, estamos. Clareza é vida. Nossa, muito bom, muito bom. Assim, eu acho que, vocês trouxeram coisas que se complementam muito, né, porque essa questão muito do que a Paty trouxe da consciência é um caminho que a gente percorre, né, porque não é não é uma coisa simples, não é uma coisa da noite para o dia que acaba acontecendo. Então eu acho que o momento de você chegar e atingir essa consciência, e a partir dessa consciência você conseguir se comunicar melhor, e também e depois que você tem essa consciência, que você para e você pensa: "Não, eu tenho um propósito, tá, o que que eu faço com esse propósito? Para onde que eu Exato. vou?", né, como que eu tangibilizo Perfeito, isso, né? perfeito. E é Cara, exatamente, trazer essa clareza com o movimento, né, e tá muito ligado ao que a Paty trouxe da humanidade, porque, quando a gente une essa estratégia, o humano ele tá no centro, né, somos todos humanos e somos lineares, então a gente tem que ter essa visão de clareza de movimento, de pertencimento, então essa transformação, né, ela é real, né, a gente tá passando por processos a todo momento, então ter esse caminho, essa visão, né, acho que ajuda demais. não, com certeza. E é interessante porque, assim, eu acho que a gente viveu assim, e até isso tá ligado com a próxima pergunta que eu vou fazer para vocês. A gente viu um boom de mentorias, de todo mundo falando um pouco mais, né, sobre desenvolvimento pessoal, sobre alguns temas que antes eram mais restritos. E aí eu acho que isso levou algumas pessoas a terem um pouco de desconfiança quando a gente começa a trazer um pouco mais esses caminhos, né. E mesmo assim eu vejo que vocês duas, né, por mais que vocês também tenham toda a parte de consultoria, vocês também atuam com mentoria, né. E aí eu queria entender por que que vocês escolheram, esse tipo de trabalho, né, atuar com mentorias e não só um único caminho como uma forma de empreender e impactar? Olha, eu diria que você já trouxe a resposta.
posso ser ousada nesse nível? Vai lá, Paty. O que me faz escolher a mentoria e ter uma predileção por processos de mentoria é exatamente o impacto. Eu gosto de impactar vidas e eu me sinto realizada quando eu vejo que um direcionamento que eu dei para um cliente meu, para um profissional, ele aplicou e ele recebeu exatamente o resultado que a gente tinha desenhado. Então, podemos falar que sim, né, já trazendo essa resposta na minha própria resposta, né, parafraseando você, é o que me faz escolher a mentoria é por conta do poder do impacto que ela gera e também por conta da agilidade, porque o processo de mentoria, ele traz, esse resultado com muito mais facilidade, porque a gente desenha metas, objetivos tangíveis e factíveis, com datas e prazos para serem conquistados. E a gente desse processo, eu junto com o meu cliente, a gente vai desenhando essa jornada para que seja o mais, breve possível, para que ele receba esse resultado da forma mais rápida possível. Então, a agilidade e o impacto, principalmente. Tem outros, né, mas destacando esses 2 principalmente. Nossa, concordo demais com a Paty, acredito que a agilidade e o impacto é o que traz esse movimento, o que eu falo muito é da transformação real, né, então você vê o processo vivo ali acontecendo, e esse despertar da consciência também, né, então você, traz ali a pessoa do ponto A e leva ela ao ponto B e mostra os próximos passos, né, então, você cria, com clareza principalmente, essa transformação, então você vê isso ali acontecendo, assim, é glorioso, né, e é através da mentoria que a gente traça os métodos, né, então, aplicar, trazer essa estratégia, mostrar as possibilidades e despertar a consciência, eu acho que seriam os 2 pontos. Então, se eu puder trazer, seria a transformação real e o despertar da consciência mesmo, para elevar para um próximo nível. Muito bom, assim, gente. Adorei, ouvir as respostas de vocês. Eu super concordo, assim, acho que faz todo sentido. E, bom, aqui eu sempre falei muito sobre projetos paralelos, né? Porque basicamente eu me formei nos projetos paralelos, né? Tudo que eu aprendi, fui aprendendo sobre empreendedorismo na prática foi muito através de projetos paralelos. E aí, eu queria entender com vocês, até mesmo com os clientes que vocês atendem, não só na mentoria, mas também nos outros serviços que vocês acabam prestando, se vocês, primeiro, se vocês percebem que existe esse movimento das pessoas estarem buscando algo além da carreira tradicional, e se existir, por que que vocês acreditam que esse movimento está acontecendo? Eu acredito que realmente nós estamos num processo, numa vivência importante, num momento histórico, vamos dizer assim, dentro da nossa linha de tempo, principalmente com relação ao corporativo, a como a gente enxerga processos dentro do trabalho. E por que que eu estou falando isso? Porque as pessoas dentro desses ambientes de trabalho, principalmente pós-pandemia, elas estão revisitando algumas tradições, alguns padrões. E e exatamente essa nova forma, né, de visão de mundo que está ajudando as pessoas a adicionarem, essa questão do propósito. Eu acredito muito que quando a pessoa, principalmente um profissional dentro de um ambiente de trabalho, ele busca onde ele trabalha o propósito junto, né, adicionado com a intencionalidade,
os 2 alinhados, né, intencionalidade com propósito, ou seja, intencionalidade é aquilo que ele traz com ele dentro da trajetória dele de projetos pessoais, mas propósito, que pode ser um propósito coletivo, pode ser uma causa. Então isso, né, os 2 alinhados, eu acredito que vai dar um poder, né, vai dar essa nova competência, vamos falar assim, uma competência humana que a gente chama dentro do RH de human skills, vai dar um poder para ele, navegar nesses nessa nova forma de se fazer aquilo que você faz, porque as pessoas, realmente eu vejo que elas estão tentando, da forma como elas conseguem, buscar formas de preencher essa lacuna, vamos dizer assim, essa lacuna do significado, de por que que eu faço o que eu faço. Então, que seria o propósito, né, alinhado com o seu projeto de vida. Faz sentido, Cá? Totalmente. Eu vejo que as pessoas elas estão cansadas de ter esse sucesso sem sentido, né, então, ter autonomia, o propósito, gerar impacto, hoje é o que tanto geração Z, né, que tem até um agora passando, né, a Deloitte trouxe em 2025 falando que 92% deles, né, dos millennials, eles afirmam que precisam encontrar propósito no trabalho. Ou seja, se eles não se sentirem realizados, eles saem. E não é uma geração mimimi, tá, gente? Porque, não tô aqui defendendo, tô levantando bandeiras, mas eles estão reescrevendo o modelo de trabalho, né. E a gente também vê muito isso no público feminino, tá. Muitas mulheres hoje elas estão empreendendo, elas estão buscando a sua autonomia, elas estão olhando como gerar impacto, né, nas suas vidas, nas suas carreiras, e elas estão reescrevendo o modelo de trabalho. Então, como a Paty trouxe, pós-pandemia, esse movimento realmente ele fez, né, com que a gente começasse a enxergar novas possibilidades, mas hoje, o mercado de trabalho, se ele não conseguir te trazer propósito e não te gerar impacto social, sustentável, né, a gente vê que tem, assim, uma dificuldade. Então falando até de talentos, né, hoje eu vejo apagão de talento. O que que é um apagão de talento? São públicos, né, de determinadas áreas que a gente não encontra, são profissionais que a gente não consegue localizar. Mas por quê? Porque eles também estão reescrevendo o seu modelo de trabalho. Hoje eles também estão buscando uma nova forma de liderar, de crescer, de contratar. Então as organizações também estão passando por essa modelagem, né, então a gente está reescrevendo, como a Paty bem disse, um modelo muito disruptivo. Eu acredito que 2025 está sendo uma grande virada de chave, né, porque o modelo antigo realmente ele parou de caber, né, e as pessoas estão querendo realmente ter ali, mais impacto em seus ambientes de trabalho, tá. Exatamente, é o que a gente chama de a busca pela autenticidade a partir do propósito. E se o propósito e a autenticidade não estiverem presentes nesses ambientes de trabalho, eles não se veem, como aptos para servir e nem para agregar. Maravilhoso. Assim, eu acho que vocês falaram muitas coisas que fazem, sentido aqui. E eu tinha muitas perguntas para fazer para vocês, mas eu acho que a gente já vai ter que combinar uma continuação desse podcast, Ah. porque eu ainda vou fazer, Caramba! tá? Eu vou fazer mais 2 perguntas para vocês, mas o papo tá tão bom que sim, a gente vai ter que marcar novos episódios pra gente poder Oba! trazer Uhul, mais topamos. Já quero. mais assuntos aqui, com certeza 2000 e eu acho digno que em 2026 a gente tinha um quadro só com vocês, Eu acho porque digno também. Assina embaixo. Estamos aqui, eu vou adorar já iniciar 2026 com vocês, meninas, minhas parceiras de vida, de profissão, né, estamos aqui para trazer cada vez mais aí para o público informações e conteúdos relevantes, né. maravilhoso. Então, pra gente fechar esse episódio, a gente tem aqui uma coisa muito legal que vocês fizeram, que foi
o lançamento do livro do MQA, e eu queria que vocês contassem um pouco pra gente de como que foi a experiência de ter participado desse projeto e o que motivou vocês a levarem um pouco da história de vocês também para o livro. E claro, depois podem contar aqui pra gente como que as pessoas fazem para adquirir, a cópia do livro também, para conhecerem um pouquinho mais tanto da história de vocês, quanto de todas as mulheres que estão envolvidas também no projeto. Ah, eu vou começar, porque aí a Paty finaliza com chave de ouro, contando, porque a Paty é a nossa cofundadora, é um presente. E o MQA veio para minha vida realmente como presente, através da Patrícia, e o livro nasceu dessa vontade, né, de mulheres eternizarem o que elas viveram, de transformar as histórias reais em aprendizados compartilhados, né. Então, convido muito vocês a conhecer nosso livro. Ele é mais do que um registro, ele é um convite de reflexão mesmo, para inspirar outras mulheres, para trazer ali, né, a vivência, tanto empreendendo, quanto com o propósito e a coragem, né, de trazer suas histórias, o que não é fácil, viu. Porque a gente acha que ali você vai conseguir criar, né, os capítulos, mas depois você vai trazer sua identificação, você vai mostrar a sua história, mas eu estou muito feliz e muito orgulhosa de poder ter participado. Então para mim foi, assim, algo muito, muito maravilhoso, fazer parte desse livro trouxe, né, um ressignificado para minha vida mais uma vez, e estar juntos, né, acho que transformar essas histórias dessas mulheres, mostrar o legado que elas estão deixando, né, o que que elas construíram, de que forma que elas mudaram suas trajetórias, né, então tem muita coisa bonita lá, gente, para vocês conhecerem, se inspirarem, se motivarem, é um livro de muita motivação. Então fica o convite aqui, pra vocês conhecerem, a parte com certeza vai trazer mais, mas, foi esse momento, Jess, de realmente a gente registrar, né, foi um convite das meninas, da Patrícia e da Joyce, e eu fiquei extremamente feliz em poder inspirar outras mulheres através da minha história, através da minha narrativa. E estamos aí, né, foi lançado, mas ele chegou do forno faz pouquíssimo tempo e vai ser incrível. Tá, e com certeza a Paty vai trazer aí onde vocês conseguem encontrar, de que forma, mas é isso. Eu fiquei até emocionada agora, gente. Falar do livro é falar de vidas, é falar de transformação. E eu, como sou, a como a Ká falou, a cofundadora da comunidade Mulheres que Agregam, isso já tem um peso maior para mim, por quê? Porque além disso, eu também sou a coordenadora do livro. Então fui eu que pessoalmente, junto com cada autora, e somos 10 histórias, somos 10 autoras, são 10 narrativas de mulheres reais que trouxeram dentro da sua vulnerabilidade, as suas histórias, os seus desafios, as suas dores e como elas fizeram para transmutar, para florescer uma nova história a partir desses desafios. E, como a Ká bem falou, é uma biografia, e a gente não tem nada inventado, é tudo história real, de mulher real. Então, vocês podem tentar imaginar que contar uma história real de dor não é um processo fácil. Então, assim, como, essa profissional, porque eu também sou jornalista, dentro da minha formação principal, eu trabalhei mais de 20 anos dentro do corporativo, multinacionais, empresas brasileiras e startups, enfim, dentro da parte de comunicação dessas empresas, marketing dessas empresas, trabalhando marca das empresas, de produtos e serviços que elas, ofereciam, e agora tendo esse olhar de mentora para trazer toda essa expertise de jornalista que eu tenho, de especialista em comunicação, para agregar nessas histórias, para mim foi uma jornada realmente transformadora, uma jornada de conexão, de beleza, de força e de doçura
censura. Sim, a gente teve muitos momentos de choro, teve muitos momentos que nós queríamos desistir. Muitas autoras chegavam para mim para falar: "Não consigo, não vai dar, não vai rolar". E aí eu chegava de uma forma muito amorosa para falar: "Vai dar certo. Você só precisa de um tempo e só precisa de uma pausa". E quando elas entenderam isso, que fazia parte do processo, essa vulnerabilidade, sentir tudo o que tinha que ser sentido para ser transmutado, fazia parte do processo delas, para elas poderem contar e narrar essas histórias. Com qual objetivo? Com o objetivo de inspirar, com o objetivo de ser este livro realmente um convite sincero para cada leitor olhar para dentro de si com coragem, a mesma coragem que eu também tenho, a minha história também está lá, eu também sou, além da coordenadora, eu também sou autora. Então a minha história está lá e de mais de 9 mulheres, todas tivemos coragem. Então você que está ouvindo a gente agora também pode ter essa mesma coragem para sair transformado da leitura do livro Mulheres que Agregam, que esse livro realmente seja um portal para você. E para adquirir você pode ir na Amazon, ele está disponível na Amazon. A gente pode deixar aqui, eu não sei como que seria possível isso, depois a gente pode ver se dá para fazer o link de uma forma mais fácil aqui dentro do podcast para vocês, mas, se, vocês, assim, também preferirem uma alternativa, dá para adquirir o livro só indo lá no @mulheres que agregam, que é o Instagram da Mulheres que Agregam. Vai lá no Instagram, clica no link da bio e você já vai ver o link da Amazon, é só clicar e você vai adquirir o seu exemplar. E que essa história possa realmente ser uma história de transformação e de florescimento na tua vida. Maravilhoso. Bom, você pode me enviar depois, Paty, os links que eu coloco na descrição do episódio aqui que o pessoal puder acessar. E quero mais uma vez, então, agradecer vocês por terem aceitado o convite. Mais uma vez foi um prazer poder bater esse papo com vocês. Já quero, então, novos episódios, que eu acho que foi muito curto o tempo hoje. Mas, bom, é isso, pessoal. Estamos encerrando o ano do podcast. Acho que esse foi um ano muito legal. Foi o ano que a gente teve. A gente retomou, né? Foi o ano que eu retomei o podcast, que trouxemos convidados, então muita coisa rolou. E em breve vamos vir aí no ano que vem com muita mais novidades para todos. Então, um grande beijo, meninas, um grande beijo. Obrigada mais uma vez. Muito obrigada, Jé. Beijos. Muito obrigada, Jé e Paty. Beijo.